Aberto. Depoimento de Lourdes Sansão, entrevistado por Fábio Caetano Rocha e Danilo Fonseca. São Paulo, 2 de outubro de 2007. Realização Instituto Museu da Pessoa.net. Entrevista número PCMA-HV068. Para começar, diz pra gente qual é o nome, o seu nome completo, a data e local de nascimento. Lourdes de Moraes Sala Sansão. Eu nasci em Piquete, estado de São Paulo. A data de nascimento, tem que dar mesmo? Então lá. 11/2/58. Ok. Qual o nome? Inês de Moraes Sala Sansão. Você tem irmãos? Tenho. Quantos? Tenho 7 irmãos. 7 irmãos. O que você sabe sobre a origem da sua família? Eu sei bastante coisas, mas não o suficiente. Gostaria de ter tempo para pesquisar mais. Eles vieram de onde? Por parte de pai, vieram da Itália. Por parte de mãe, eu tenho portugueses, tenho italianos, eu tenho negro, com muito orgulho, e por parte de pai também tenho índio. E como eram seus pais? Olha, minha mãe era uma pessoa muito doente, né? Eu perdi minha mãe, eu tinha 14 anos, e ela era uma pessoa mais depressiva. Na época nem se usava falar muito em depressão, não era uma coisa que se falava. Mas ela passou muita força para a gente também, muito apoio para a gente. Ela queria que a gente vencesse, falava muito de que a gente tinha que ter uma profissão. Na época ela já tinha essa preocupação. O meu pai é uma pessoa maravilhosa, gosto muito dele, militar, do exército, muito organizado, muito disciplinado, como filho de militar. Eu também herdei essa parte aí dele também, disciplina, organização. E da minha parte eu não sou nada disso também, mas a gente procura ser, né? Sua mãe fazia alguma coisa? Não, minha mãe era do lar. Era do lar mesmo? Do lar. Tá. Quando você nasceu, onde a sua família estava morando? Em Piquete. Em Piquete mesmo? Piquete mesmo. O que você lembra da casa onde vocês moravam? Olha, logo que eu nasci mudaram de lá, né? Aí nós viemos para São Paulo. Eu tenho lembranças da minha casa, né, de pequenininha, mas depois meu pai, como militar, mudava muito. Eu lembro de todas as casas. Fui criada, passei uma parte da minha infância numa fazenda em Campinas, fazenda do Exército, fazenda Chapadão. Depois fiquei em alguns outros bairros de Campinas, São Paulo, e sempre mudando. E como era o seu dia a dia? Olha, na fazenda eu fui alfabetizada lá, né? E era muito gostoso, eu tinha muita liberdade, eu me sinto assim privilegiada pela infância que eu tive, né? Agora, a fazenda tinha uma escola, a princípio 2 professoras, depois uma só, né? Essa professora. Aliás, a princípio, essa professora dava aula para 2 salas, depois ela ficou só com a gente, né? Aí no ano seguinte vim para São Paulo, fiz o meu 2º ano, fui muito mal e assim, eu só fui alfabetizada, não tive mais nenhum tipo de orientação, né? A 2ª série, então, foi um pouco defasado para mim. E como era assim, a relação entre você e seus irmãos, amigos, na sua infância? Olha, com meus irmãos, normal. A gente brigava, se defendia, brigava, mas também tinha muito carinho. É normal, né? Com coleguinhas também, a mesma coisa.
Eu tinha muitas amizades, brigava por nada, brigava por tudo, e aí vai. Você disse que morou já, quando você era, na sua infância, vocês moraram num período numa fazenda, na fazenda do Exército, e depois vieram para São Paulo. Depois voltávamos para a fazenda. Então eu tive assim o meu primário, então o meu ensino fundamental 1, ele foi dessa forma. E eu gosto de salientar isso daí, porque a educação fundamental ela é a base. E é ali que ela vai dizer para a pessoa, você vai ter sucesso ou não. Porque se eu fosse acreditar no que me falaram quando eu fiz o ensino fundamental 1, eu não estaria aqui hoje. Eu não estaria aqui hoje. Então, para você ter uma ideia, eu fiz a primeira série, como já disse, fui somente alfabetizada, né? E não tinha muito conhecimento. Quando eu vim para uma segunda série aqui em São Paulo, eu fui taxada como uma criança burra. Eu tive problemas sérios, eu não sabia o que era um parágrafo. Então, na hora de fazer o ditado, a professora dizia ditado, e ela falava parágrafo, e começava a ditar, eu ainda estava no pá do parágrafo, eu não sabia o que era. Aí eu me perdia toda. Depois eu era tão inteligente que em casa, só que eu não perguntava. A criança não tem a liberdade que, graças a Deus, hoje ela tem. Eu não perguntava o que era parágrafo. Eu não sabia e não perguntava para coleguinha nenhum. Eu fui treinar a palavra parágrafo. Então, parágrafo, quando ela começava, eu lá, parágrafo. Eu acho que essa professora nunca corrigiu um ditado meu, porque ela não percebia isso. E aí começava, mas eu não entendia o porquê do parágrafo. O que era esse parágrafo? Complicou o dia que ela pediu parágrafo e travessão. Aí foi a minha desgraça. E eu me complicava muito. E as crianças, sabe que criança, eles são cruéis, né? Eles começavam a rir, falar burra, burra. E até que, graças a Deus, a mãe dessa professora veio a falecer e entrou uma substituta. E eu já vi taxada como burra, como incapaz, eu não ia conseguir fazer mais nada. Muito humilhada, né? E essa professora disse, ditado. Todo mundo olhou para mim e já começaram a rir. E ela falou assim, parágrafo. Eu comecei a chorar. Aí ela chegou para mim e ela falou assim, você sabe o que é parágrafo? Eu falei, não. Ela resolveu o meu problema. Ela me explicou o que era um parágrafo, um travessão. Certo? Então, eu tenho essas experiências que eu fui acumulando e eu falava, o dia que eu for professora eu não vou fazer assim, não vou humilhar, né? Aí depois eu descobri, poxa vida, eu fui assim, estudei numa escola de fazenda, com toda dificuldade, a minha segunda série foi aqui em São Paulo, a terceira série eu voltei para a fazenda, e a professora ali fazia o que podia, dava aula para ao mesmo tempo, para terceira e para quarta série, então ela não ensinava nem bem a gente, nem, mas fez o que pôde, e foi indo, né? Antes de vir para São Paulo, como é que era essa fazenda? Olha, ela era uma fazenda grande, tinha ali algumas famílias de japoneses que plantavam, acho que arrendaram ali, né? E tinha todo aquele movimento, tanque de guerra, era um quartel lá dentro, né? Só que assim, hoje é um bairro muito bonito, o bairro do Chapadão, mas tem ali ainda uma parte que é do Exército. E era muito gostoso, era muito legal, eu tive muito contato com a natureza, sabe, muita liberdade, era muito bom. E quando vocês vieram para São Paulo, como é que era o bairro, a rua? Não tinha tanta liberdade, não. Já naquela época, não se tinha tanta liberdade, não. Morava perto de avenidas, então já era mais, a minha mãe me trancava mais, né? Já tinha um cuidado maior. Eu estranhava bem. O
que te marcou mais, tanto na fazenda quanto quando vocês vieram morar aqui? Olha, eu tenho aquilo que eu te falei. Na fazenda eu me considerava muito feliz, eu era muito feliz, brincava demais, né? Depois nós mudamos um bairro lá em Campinas, aí minha mãe veio a falecer, e aí eu vim para São Paulo, daqui não saí mais, né? Não tem nada assim de tão marcante na minha vida. Como criança, eu sofri algumas injustiças, é uma coisa que criança não perdoa. Criança não perdoa injustiça, né? Isso marcou muito, de ser acusada daquilo que você não fez, de ter a intenção de fazer alguma coisa e ser mal entendido, mal interpretado. Foram coisas assim que, mas nada que me traumatizou assim, que tenha me deixado assim com trauma. E além disso, você tinha brincadeiras assim que vocês gostavam? Eu tive todas as brincadeiras de rua, todas essas brincadeiras assim, da infância, essas brincadeiras, vamos colocar aí, não sei se é certo, folclóricas mesmo, né? Que são brincadeiras tradicionais. Eu tive a oportunidade de brincar com tudo isso. Então, além de todos esses problemas, a relação que você tinha com seus amigos, coleguinhas, era... Aqui em São Paulo, não tanto. Aqui em São Paulo, quando eu vim para cá, para a segunda série, quando eu vim para... Em Campinas, eu fiz a quarta série, mas num bairro fora da fazenda. Então, também não tinha amiguinhos, não tinha... Mas, em geral, me relacionava bem. Um ano que eu me relacionei muito mal, que foi muito marcante, foi essa segunda série que eu vim para cá, que realmente a professora, ela não foi uma pessoa assim que me ajudou muito. Eu não era um perfil de aluno para essa professora. E como é que era essa escola da fazenda? Era uma escola muito gostosa, assim, simples. Ela mudou de local, de sede, ela era num lugar. Quando a professora tinha um espaço ali, dava-se aula para a primeira e para a segunda série, eu peguei esse momento, depois nós fomos para um lugar mais confortável, para uma outra casa da fazenda, e tudo com aquilo que a escola tem mesmo, a disciplina no horário de entrada, de saída, do intervalo, tudo isso, normal, normal. E você tem lembranças boas, assim? Tenho lembranças boas, eu tenho lembranças ótimas da minha infância, né? E a escola que você cursou a segunda série, como é que era? Olha, já era aquela escola de São Paulo mesmo, uma escola muito grande, que recebe aluno de tudo quanto é lado, já não é uma escola assim que recebe aquele pessoalzinho da fazenda, né? Era uma escola assim, que vinha muita gente, de tudo quanto é tipo de gente, e uma escola daqui de São Paulo, ainda ela está aí funcionando, está ativa aí. E como era a relação das pessoas nessa escola? Olha, eu tinha meus amiguinhos, eu lembro disso, só que eu sofri muito por conta da professora, já falei. Então, teve um outro episódio que eu comprei um lanchinho lá, ela vendia um lanchinho, tinha caixa escolar, tudo para contribuir com a caixa, a gente comprava um lanchinho, ela não deixava a gente sair para o intervalo, para fazer um intervalo nem nada. Comíamos ali mesmo na sala, eu lembro que eu acabei guardando dinheiro de alguém que colocou na minha carteira ali, eu guardei tudo, aí fui taxada de ladra pelas crianças, porque eu falei, olha, esse aqui, aí me acusaram que eu peguei, sabe umas coisas meia loucas assim que aconteciam, né? Que que eu já falei, né? A criança não suporta injustiça, essas coisas eu lembro bem, né? E depois? Não, eu saía, visitava algumas coleguinhas assim na rua, mas não tinha assim aquela rotina que eu tinha na fazenda do horário de brincar, de horário de sair mesmo, de saber que a brincadeira ia acontecer, que a gente ia se reunir. Era uma coisa assim que acontecia um pouco esporádica, vamos dizer. E na sua juventude?
Bom, na minha juventude, eu vim para cá, para São Paulo, quando a minha mãe faleceu, eu tinha 14 anos. Saí de Campinas, Campinas na minha adolescência, tinha amizades, eu estava num bairro, numa vila militar também. Tinha minhas amizades, tinha normal, não tinha problemas nenhum. Tinha o bailinho da garagem. Então, eu sou da época dos bailinhos da garagem, né? Então, a gente ia para os bailinhos. Naquela época se dançava mesmo, um menino com a menina, se dançava, se paquerava, era muito gostoso. Não que se paquere hoje, mas eu acho que hoje está uma porcaria, viu? Perto do que eu vivi, sabe? Hoje eu vejo as festinhas, os meninos aqui dançando, sei lá o quê, as meninas ali. Pelo que eu observo, que eu pude observar com o aniversário que eu levei minhas filhas, festinhas que eu dei em casa, que a gente fez até em salão de festa, não sei, eu acho que aproveitei muito mais. Eu acho que a juventude da minha época aproveitou muito mais, os adolescentes aproveitavam muito mais do que os de hoje. E na escola? Na escola, me relacionava bem, então tinha de tudo, acontecia de tudo. Tinha desde o inimigo, né, horroroso, que a gente não queria saber mesmo, que a gente pegava bronca, pegava birra e provocava, até aquele super amigo, aqueles que a gente tinha muita afinidade. Mas aí, normal, nada de... E como é que era a escola para você? Bom, em Campinas eu fiz a minha quinta série, era a primeira série na época, também vindo de uma escola de fazenda e tinha assim as defasagens. Apesar de que eu sou muito grata, né, pelas professoras que eu tive da fazenda, não dava para elas, fizeram o melhor que elas podiam, mas eu fui realmente, como diriam assim, hoje a pessoa fala fraca, aluno fraco, não é? Eu tive defasagens assim e tive que recuperar e correr atrás. E como eu tinha uma mãe que muitas vezes ela nem acompanhava, eu ficava meio que perdida, meio que desorganizada, acabava não fazendo as coisas. Eu fui o tipo muitas vezes do aluno displicente, eu era boazinha, não era terrível não, mas sabe aquele que não entrega nada, que não faz nada, acaba não fazendo? E também, muitas vezes quando eu era desafiada, eu me empenhava e provava. Sei que tive essa ocorrência com professora de ciências, que me desafiou, alguma coisa você não entende. Eu falei, entendo sim, e acabei tirando uma nota, assim, estudando, mas eu tinha que ser assim, desafiada, senão, olha, eu não entregava mesmo o trabalho. Quando a minha mãe cobrava, aí sim, mas quando a minha mãe estava assim, mais, deixa assim, eu não acompanhava, então também não fazia, não cobrava. E eu entendo hoje adolescente, porque se eu fosse assim uma adolescente e não tivesse cobrança, eu também não faria não. Coisa chata que é estudar, não é mesmo? Para eles, para a idade deles, certo? Hoje nós temos uma realidade aí que a criança, ela não recebe mais aquela orientação. A mãe, coitada, sai para trabalhar, sai para batalhar. E muitas vezes ela fica sozinha. E ela vai brincar na laje, empinar pipa, vai sair, vai para a rua. E eu iria também, eu não as condeno, não. Eu não as condeno, eu iria também. Sabe? A gente fazer uma lição, eu me colocando no lugar delas, de criança, que não adianta você querer cobrar uma responsabilidade da criança que ela tem, construir o aprendizado dela, ela não quer nem saber. Ela quer ir para a rua, eu iria para a rua também. Se não me cobrassem lição, se eu não tivesse que fazer nada, eu iria para a rua também, certo? Imagina que eu ia fazer lição, certo? Então, hoje eu vejo as crianças aí precisando realmente também de uma orientação. Eu sinto isso daí. Procuro ajudar meus alunos também nesse sentido, né? Porque naquela época a professora já passava muito essa situação de ela é professora dentro da sala de aula, o que estava acontecendo com o aluno, ela não considerava de onde ele veio, como que ele era. E eu acho isso muito bonito hoje na escola. Esse envolvimento que os professores têm que ter, que a educação tem que ter com a vida do aluno, certo? Então não é mais aquele número,
É o aluno, o fulano, que tem lá uma vida complicadinha, que tem aquele monte de problemas, que a gente tem que aprender a lidar com eles. Isso é muito legal na escola. Você me disse que na segunda série você teve uma professora muito importante para você. Muito importante, não. Eu tive uma professora horrorosa, que o ser, que eu não sei onde anda, mas aquela professora, ela acabou com a minha vida. O que aconteceu foi que uma substituta, num determinado momento, resolveu um problema como resolveu outros, me tirou outras dúvidas. Para ela, eu podia perguntar. Então, olha a importância de você ser acessível para o aluno. E na sua juventude, teve algum professor que te marcou? Olha, tiveram sim alguns professores que marcaram, sim, que falaram algumas coisas bem pertinentes. Teve aqueles que realmente não ensinaram, não fizeram questão, que não representaram nada. Teve aqueles que marcou mais, que ensinou, que queria ensinar, que queria explicar, queria que você entendesse, que ajudou de fato. Tive de tudo, né? Bom, qual foi o seu primeiro trabalho? Bom, eu casei muito nova, né? Eu casei com 20 anos. Fui mãe aos 22. Eu tinha a minha madrasta, era uma relação assim meio que conflituosa e resolvi casar, tá? Casei, aí eu lembro que eu cheguei pro meu pai e falei assim, olha, as minhas colegas vão fazer cursinho, tudo. Meu pai falou, acho que ele estava louco para se ver livre da gente também, coitado, mas que ele já estava ali com aquela vida, apesar de que eu tenho um relacionamento com meu pai assim, e hoje com a minha madrasta muito bom, né? Aí casei, logo tive meu primeiro diplominha chamado Vanessa, depois tive um outro diplominha chamado Carolina, tive a Carla, meu terceiro diplominha. E não trabalhava, eu era ali do lar, mas aí é o tal negócio, eu também agradeço a Deus pela minha infância, de ter tido um contato com natureza, ter brincado numa fazenda e também por ter brincado com as minhas filhas, por ter curtido aquela infância com as minhas filhas, de fazer cabaninha em casa no dia de chuva, com os lençóis, quando eu trocava os lençóis da cama, tudo, né? Elas já pegavam aqueles lençóis ali que eu ia lavar, vamos fazer cabana, entende? Então, eu brinquei muito com elas, sentei ali na terra, na areia com elas. Isso para mim foi muito importante. Depois eu lembro que eu comecei a fazer salgados. A minha sogra fazia, eu queria montar uma rotisserie, falei com algumas amigas. E aí eu falei, gente, vamos fazer para ver como que é, vamos fazer os salgados, vamos fazer alguns pratos, uns congelados, se falava muito em vender os congelados, né? Porque apareceu o freezer ali, todo mundo usando. E eu lembro que eu comecei a fazer bastante salgadinhos. Aí fazia, ganhava dinheiro fazendo salgados, fazia festas e sozinha, né? Primeiro quilo de coxinha que eu enrolei, a gente nunca esquece, levei exatamente umas 5, 6 horas, né? Depois a gente vai pegando prática, né? Fui fazendo, fui pegando uma freguesia. Aí resolvi parar de ganhar dinheiro e fui dar aula. Que eu ganhava muito bem com alimentação, né? Mas eu falava assim, Deus, eu não quero ficar aqui enrolando salgadinho, eu quero estudar. Eu quero estudar. E já tinha tido uma experiência trabalhando num centro espírita, num trabalho voluntário, orientado por um professor. Na época, era Fernando, ele foi um professor da USP, hoje, se não me engano, ele está em São José do Rio Preto, não me lembro que cidade que ele está. E ele montou uma equipe para alfabetizar, né, as pessoas ali da comunidade que o centro espírita atendia. E eu fui convidada para trabalhar ali e fiquei com uma turminha de mulheres, tinha o clube de mães
E eu fiquei também com alfabetização. Eu não alfabetizava, mas eu ficava com o segundo estágio. Fazia ler e tudo mais. E isso daí eu fui tomando gosto, eu gostava disso, né? Gostava de fazer isso. E foi o trabalho que eu tive. E o que te levou a ser professora de história? Olha, não foi uma profissão assim que eu vou dizer assim que eu escolhi. Eu tive sorte de gostar de ser professora e de gostar da disciplina de história. Eu lembro que o meu ex-marido perdeu o emprego. Ele ficou 19 dias desempregado, né? Ficou 19 noites sem dormir. E eu dizia para ele, tá vendo? Se eu tivesse um emprego, se eu tivesse estudado, agora a gente ia dividir esse sufoco, com certeza eu ganharia para cobrir as despesas, mas, né, alguma coisa estaria ajudando. Aí ele arrumou um emprego e falou, você pode estudar, se você quiser, vamos estudar. E aí eu escolhi, né, de tudo, foi uma coisa pensada, foi uma coisa assim, que não é como jovem que fica, vamos fazer, vamos ver, um idealismo. Eu falei, não, agora então, já que eu vou raciocinar, onde é que eu posso ganhar dinheiro e vamos pensar no que eu posso fazer, né? Vamos lá. Sentei e falei, eu gostaria muito de ser uma advogada, mas tá inviável, porque eu não vou disputar com essa meninada toda para trabalhar no departamento jurídico de uma empresa. Eu não vou ter dinheiro para ficar montando uma estrutura lá, um escritório, ficar montando lá, esperar o cliente chegar, eu não tenho tempo para isso. Aí eu falei, olha, quer saber de uma coisa? Eu acho que eu vou ter um emprego garantido na educação. E eu gosto, já tinha tido uma experiência, eu gosto, eu passei por muitas coisas na educação, coisas que eu não quero que um aluno passe, né? Não que eu seja maravilhosa, né? Não é isso. Como professora, falho muito, erro muito. Eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu gosto de história, sempre gostei. Eu lia muito. Falei, olha, eu vou fazer história, licenciatura. Então eu prestei estudos sociais na Faculdade Teresa Martã, uma faculdade que me ajudou muito. Eu agradeço muito, porque eu fui criticada. Quando eu fiz uma pós-graduação na PUC, eu ouvia de umas pessoas, eu sou filha da PUC, porque eu estou na USP, eu sou da USP. Eu lá, da Teresa Martã, que eu me orgulho muito de ter participado, porque foi ela que me possibilitou esse salto, de estar aqui, né? E uma faculdade de segunda linha, tudo, né? Para mim foi ótima, foi perfeita, foi o que eu pude fazer, foi onde eu cresci. Depois eu fui para a PUC fazer a pós-graduação e aí eu quis fazer o meu estágio lá dentro da PUC. De todo aquele pessoal que era da PUC, que era não sei da onde, eu fui a única que fiz lá dentro. Saí com uma carta de recomendação da Lilia e de mais uma outra doutora, não me lembro o nome agora, tá? Que eu coloquei no meu currículo e me ajudou muito, porque eu fiz meu estágio lá e dei aula para uma turma de quarto ano, do noturno de história. Foi muito legal, o que aconteceu foi uma experiência muito boa. E eu fiz um trabalho sobre Cubatão, era um trabalho sobre meio ambiente, foi muito bom também, e uma doutora se interessou muito. Ela falou, vamos mandar isso aqui para o quarto andar, isso aqui vai dar um mestrado muito bonito, com certeza, é um projeto muito bonito. Eu nem sabia que aquilo era um projeto, eu não sabia que sabia fazer projeto. E fiz. Eu falei, isso aqui que é um projeto? Ah, tá. Então, é isso que aconteceu, assim, para escolher minha profissão, para chegar onde eu cheguei. Foi uma coisa, assim, pensada, raciocinada. Onde é que eu posso... Porque eu não tinha mais tempo de formar mais nada, entendeu? De fazer mais nada, assim, nesse sentido. Eu não tinha quem me bancasse numa estrutura para montar um escritório de direito, certo? Então tinha que ser alguma coisa assim, que, bom, tô indo, vou ganhar dinheiro nisso, e foi o que eu fiz.
E como é que foi o período na faculdade? Ai, para mim foi assim. Eu voltei para a faculdade já com uns 30 e tantos anos, né? 35, 36 anos. E foi aquela sede que eu tinha de... Então e outra coisa, eu aprendi, diferente de outros colegas que trabalhavam, tudo, eu tinha tempo, mais tempo de estudar e estudava bastante. Aí eu lembro que eu estava no terceiro ano da faculdade, eu tinha feito estudos sociais, tirei lá a licenciatura curta e fui fazer história, né, os outros 2 anos. E sem querer, eu fui com uma colega minha, eu lembro que minha filha estava junto, até a delegacia de ensino, porque depois a gente ia para o shopping. E tem uma diretoria de ensino, né, delegacia, diretoria de ensino ali da, se não me engano é Caiovas, a rua ali, né, perto do West Plaza ali tem uma. E eu cheguei lá, tinha aula de história, essa minha colega não podia pegar. Aí a supervisora, não sei se era a supervisora, a pessoa que estava atendendo lá, muito delicada, falou, tem essas daqui, pega. Eu falei, mas eu não quero pegar, não, mas você vai pegar. Vai pegar, já vai ganhar experiência, e já foi pondo meu nome, que não tem nada que ficar aí e à toa. Aí eu fui ver, falei, meu Deus do céu, mas isso aqui é aula de ensino médio, como é que eu vou fazer? Aula de ensino médio. Não vai dar para pegar isso aqui, não. Não, você vai pegar, é substituição, vai embora, pega. E falei, tá bom, então vou pegar. Aí eu lembro que no ano seguinte ia ter concurso na prefeitura, teve um concurso na prefeitura, e eu falei assim, ai, tô tão preocupada, porque aqui Idade Moderna, eu tô vendo agora, e aí uma professora falou assim, você vai lá dar um tapa, passa qualquer coisa na lousa, passa umas perguntas, passa um texto, umas perguntas, né? Eu falei, mas eu não vou dar tapa. Eu falei assim, eu não sei fazer assim, dessa forma, né? E eu me preparei muito para dar aula né, sobre a Idade Moderna, ali aqueles acontecimentos todos. E nesse concurso que eu prestei esse ano, o que mais caiu foi Idade Moderna. Foi a minha sorte, que me ajudou bastante. Eu não tive tempo de ler toda aquela literatura, né, indicada pelo concurso, mas eu tinha clareza, né, algumas coisas eu estava lendo na faculdade, e foi onde eu passei logo para a prefeitura, fiquei efetiva na prefeitura. Como é que era essa primeira escola que você trabalhou? A primeira escola que eu trabalhei foi em Perus, Manuel Bandeira. Peguei quinta série, peguei oitava, peguei acho que ensino médio, peguei o que tinha lá porque foi uma licença de um professor, que eu me lembro. Foi uma licença de professor que ele ia ficar 30 dias e isso foi no mês de agosto e ele acabou ficando até o final do ano. E para mim foi assim, eu não esperava que as crianças estivessem assim tão indisciplinadas, as classes tão lotadas. Eu imaginava outra coisa, eu imaginava assim que fosse bem mais fácil. E que os alunos, que os adolescentes estavam assim, cheios de opinião, de ponto de vista, não eram aqueles adolescentes como eu fui, não, que tá bom, pai, tá bom, mãe, certo? Tá bom, obedece, tá bom. Eles eram mais contestadores, né? E eles são hoje mais contestadores, né? Então eu fiquei um pouco assustada, que eu pensei que eu fosse chegar lá, como da minha época, que o professor realmente se impunha e acabou. Então a coisa não foi assim, tive que aprender a lidar com isso. E quais foram essas dificuldades a princípio? De relacionamento mesmo, algumas coisas que na minha cabeça, assim, não dava para entender por que que um aluno, por que tanta indisciplina. Depois eu comecei a perceber, não adianta, não existe receita de bolo, a gente tem que aprender a lidar com isso, vamos ter que lidar com isso, fazer o melhor que a gente pode. Fui fazendo. Aí foi, você vai acertando, né? Errando, acertando. Eu tenho uma experiência que eu falei assim para o menino, eu vou falar com o seu pai.
Aí ele falou assim, vamos, professora, domingo a gente vai visitar ele lá no Carandiru. Então, algumas respostas assim, algumas coisas assim, algumas ocorrências assim, eu fui começando a perceber, né, que a sociedade estava diferente, que a coisa estava diferente. Que nem um garoto que eu também falei assim, olha, eu vou chamar seu pai. Ele falou, não, eu vou chamar meu pai. Ele desceu. Ele desceu e isso foi na prefeitura, auxiliar de período, falou, olha, o pai do menino está aqui. Ele gritou na rua para o pai. E o pai atravessou a rua e veio, bêbado. Aí o menino falou, a senhora não queria falar com meu pai? Fala com ele agora, vê se você consegue falar com ele. Eu senti assim, uma revolta nesse menino e eu fiquei assim, sem ação, sem saber o que fazer, sem saber o que falar. Fiquei assim, super sem graça. E eu já não sabia, eu não soube lidar com aquela situação. Eu falei, filho, você vê, você tem que trazer teu pai aqui, porque você. Aí você começa a entender que esse aluno é um santo perto do que tudo que ele passa, né? E que realmente você vai aprendendo algumas coisas. E como funcionava essa escola? É uma escola da prefeitura, né? Funcionava naqueles horários que a prefeitura oferecia, né? Que agora ela está diminuindo. Normal, é uma escola de prefeitura normal, é uma escola pública normal, né? Com poucas diferenças. Tem escolas que são bem dirigidas, tem escolas que não são tão bem dirigidas assim, mas tem uma boa coordenação. Tem escola que tem uma equipe de professores muito boa, tem aquela escola que tem aquela diretora boa, aquela boa coordenação, mas a equipe lá não é muita coisa, certo? Porque tem de tudo, né? Eu seria cínica se eu falasse aqui que tudo é maravilhoso, porque não é. Na escola, assim, que todo profissional que lida com a educação está preparado, está maravilhoso, porque não é isso. A gente vê que tem muita gente aí que precisa se preparar mais. Eu mesma, estou falando de mim também, me incluo nisso. Me preparar cada vez mais, né, para aprender a lidar com a educação. Essa primeira escola que você trabalhou, como é que ela era nesse quesito? Olha, eu achava assim, normal, levei alguns alunos para a direção, mas eu via que não dava em nada. Aí fui aprendendo a lidar. É uma escola pública normal, uma escola pública. Se você entrar numa escola pública, eu falo dessa diferença porque eu também dou aula numa escola particular. E numa escola particular, eles têm uma estrutura melhor. Não é que eles são melhores, eles são melhor estruturados para tudo isso, né? Para lidar com isso. A clientela é outra, certo? Também com problemas. Nós temos ali alunos também que sofrem um tipo de abandono, um abandono diferente, né, daquele nosso aluninho que a mãe sai para trabalhar. Não é que a mãe abandonou, na realidade ela está suprindo ali as necessidades da família, ela não está abandonando. A palavra abandono aí fica meio estranha, né? Essas crianças abandonadas, largadas, que não tem mãe, que a mãe não. A mãe está lá, tá tentando colocar pão na mesa para esse menino, né? Que é a primeira necessidade. Está atendendo essas necessidades dessa criança. E depois, ela vai partir para o que pode. Numa escola particular tem também aquela família que dá mais importância, está inclusive pagando e exige uma cobrança melhor, tudo corre. E existe também aquele pai que não está nem aí, aquela mãe que não abre um caderno, existe de tudo, né? E como é que foi quando você começou a dar aula na primeira escola particular? Só um instantinho, preciso trocar a fita. Foi mais para o final do ano, eu fui substituir uma professora, então entrei ali consciente, que eu estava só finalizando, né? E acabei não ficando, até porque sabia que era para cobrir ali aquela necessidade. E a segunda é uma escola que eu gosto demais. Eu acho essa escola excelente, eu sou suspeita a falar até
porque participo dela, é o Colégio Jardim São Paulo. Nossa, é uma escola fantástica. Eu gosto muito, tá? Dessa escola, de trabalhar nessa escola. Muito boa. Sou muito bem orientada, é um pessoal muito bom, né? Tenho que falar isso. Agora, eu sou adjunta na prefeitura, passei por várias escolas da prefeitura e também tive algumas experiências no estado. Também gostei muito. Eu não tenho para falar aqui, para fazer uma crítica de uma das escolas por onde eu passei. Para mim, tudo normal, correu assim, tudo bem. Teve aquele dia que você se irritou até com a atitude de um colega, mas isso também acontece na escola particular, né? E nada que marcasse, né, que desse um trauma qualquer, não. Tudo normal. Há quanto tempo você dá aula? Desde 98. E desde quando você começou na carreira de professora até agora, quais são as mudanças que você sentiu? Ah, muitas. Você vai amadurecendo, sabe? Vai amadurecendo, vai conseguindo, vai acertando. Você erra também, né? Pela experiência também te faz errar. Você está ali no dia a dia, mas a gente acerta mais conforme o tempo vai passando. E na escola, para você, quais foram as maiores mudanças que teve? Olha, eu não senti tantas mudanças assim. Eu vejo um grande assistencialismo na prefeitura. Não que o aluno não tenha que ter ali o seu material, o seu uniforme. Não é exatamente, sou contra isso. Que tenha que receber seu leite, nada disso. Eu acho que tem que dar até, não sou contra isso. Mas tinha que se pensar de uma outra maneira, realmente ver a presença do aluno, cobrar essa presença desse aluno, que não se cobra, acaba se dando leite ali para aquela mãe que vai lá bater, vai brigar ali porque eu quero, porque meu aluno faltou, acaba se dando leite para ela, e acho que ali não era naquele local. Mudou bastante, mas o que tem que ser feito na educação, para mim, ao meu ver, não é feito, não. Não existe vontade política para se melhorar a educação. Nós estamos com outras necessidades hoje. Essa criança tinha que ficar o dia inteiro, de fato, na escola. Ela tem que ficar na escola porque essa criança não tem onde ficar. Então a mãe tem que sair, levar o seu filho para a escola e trabalhar e fazer o que ela tem que fazer. E essa criança tem que ficar o dia inteiro ali, porque muitas vezes todo um trabalho que você começa a construir dentro da escola, com uma orientação, lá fora, esse trabalho, ele é, vamos dizer assim, é destruído, vamos dizer. Existe uma outra força aí contrária, né? E essa criança tinha que estar recebendo ajuda de fato. Eu fico revoltada com os políticos falando que agora as crianças em séries iniciais estão com 2 professores. Eu acho isso daí uma enganação. Por que não coloca nas séries iniciais 15 alunos dentro de uma sala de aula? Para o professor trabalhar esses 15 alunos. Tá? E para com essa enganação. Por que numa 5ª série tem que ser superlotada com quase 40 alunos? Por que nas séries iniciais, 5ª, 6ª, 1ª e 2ª série, as salas não são menores? Sabe? Então eles falam que dão, que fazem, que dão, e que não sei o quê, e que aumenta a escola e tal, e que coloca 2 professores. Para quê? Colocar 2 professores numa classe de 1ª série com 35 alunos. Para que 2? Então, coloca uma sala, um professor para cada sala, menos alunos, não é? Essa questão da organização da escola
Desde quando você começou até hoje, você sentiu que tiveram mudanças? Não. Eu sinto assim, vai de escola para escola. Tem escolas que são mais organizadas em algumas coisas, vai da equipe de professor. Eu acho que ficou muito para o professor. O professor, ele está batendo de frente ali com o aluno, ninguém ajudou esse professor no que diz respeito à disciplina. E foi um horror. Você sabe que tem molequinho hoje de 11 anos que te desafia, que te responde de uma forma assim, bem grosseira, coitadinho, e tudo. E até quando você tem a paciência, a tolerância de só compreender? Você também perde a paciência, você é humano, você também perde, fica indignado com certas coisas que você ouve, né? E esse aluno, ele tem uma defasagem, muitas vezes, que a escola tenta oferecer uma aula de reforço, alguma coisa, muitas vezes o professor que pegou essas aulas já tirou licença, e aí eles não colocam outro no lugar. São umas coisas assim, meio estúpidas que eu vejo acontecendo em termos de organizar a escola, das diretorias de ensino, desses núcleos de ensino organizarem essas escolas, sabe? Eu faço críticas nesse sentido, tá? Que nem a criança, ela não vai para a aula de reforço, às vezes oferece, e depois o coordenador só vai tomar noção disso, vai lá, pede às pressas para poder acionar o conselho tutelar, e daí para frente a gente não sabe como fica. O aluno acaba sendo retido, o aluno desaparece, tem algumas coisas assim, que, olha, tem muita coisa que tinha que estar mudando, né? Tinha muita coisa que tinha que estar mudando na educação. Sobre essa questão, como que se relaciona ao seu jeito de dar aula? Olha, o meu jeito de dar aula é assim, vai muito do assunto, da sala, certo? Eu não tenho uma receita certinha assim, certo? Eu às vezes entro de uma forma, pessoal, vamos lá, vamos falar sério, eu trato um assunto com uma seriedade maior. A disciplina de história, ela é muito abstrata para o aluno, então você tem que tornar aquilo concreto. Então você tem que brincar bastante, fazer ele perceber o que aconteceu num determinado momento, como era num determinado momento. Então você faz um pouco de teatrinho, brinca um pouco com a sala, porque senão fica muito distante, fica muito abstrato para eles, né? E sobre a sua relação com os alunos? Olha, eu gosto dos meus alunos, eu acho assim que eu sou uma professora também querida por eles. Agora, com certeza, tem aquele que me detesta, que me odeia, e tem aquele aluno que realmente não me cai bem. E eu falo isso porque tem gente que fala que você tem que amar todo mundo, amar os alunos. Eu acho que você tem que amar aquilo que você faz, que é dar aula. Certo? Você ama dar aula, você gosta mesmo, é isso que você quer, então você vai conseguir tratar bem todo mundo. E se relacionar bem com os alunos. É isso. Como você planeja o seu curso? Tem alguma relação com coordenação, PCNs, livros, projetos da prefeitura? Olha, eu conheci a história temática e me apaixonei por ela. Eu acho assim que a história temática, ela ajuda mesmo o aluno, a partindo de um tema, entender o que aconteceu em vários momentos da história. Eu procuro, por exemplo, trabalhar na suplência com a história temática. Então eu deixo muito claro para eles a questão do tempo e a história, a questão dos períodos da história, que muita gente critica, porque, pelo amor de Deus, eu estudei uma época aí que era proibido falar, não se podia falar na linha do tempo, era uma crítica. Eu acho que ela, para fins didáticos, ela funciona muito bem. Você tem que ressaltar
o caráter, né, europocêntrico, né, mas você pode partir e mostrar para o aluno que a vidinha dele tem várias passagens, vários períodos, vários momentos, que a história da cidade dele também, que a história da China também, que a história do Brasil também tem vários momentos, vários pedaços, eu falo pedaços, e que a gente pode passear pela história por esses pedaços. Como a criança vivia no Brasil colonial? Como é a criança hoje? Como é a criança na antiguidade? Certo? E assim vai. Eu gosto de história temática. Eu gosto muito mais do que a história linear. E você utiliza essa história temática em todas as turmas que você trabalha? Não, porque, veja bem, na escola particular é a linear mesmo. Então, eu trabalho, mas estou sempre ressaltando alguma coisa, estou sempre colocando um texto diferente, estou sempre ressaltando, sim, algumas coisas assim, algum tema. Eles trabalhavam com história temática, de repente resolveram passar, escolheram lá outros livros, né? Escolheram lá a história linear mesmo. E na prefeitura, eu trabalho muito com leitura dos alunos. Então, eu gosto de que o aluno leia e depois de um certo tempo, eu gosto que o aluno me diga o que ele entendeu dali. Então, eu uso o livro que tem, sabe aquela coisa, você se vira com o que tem, você vai para uma cozinha fazer uma comidinha, vê lá a panela que tem, você vai se adaptar, você vê lá o prato que tem, o que dá para usar, é como se você saísse da sua casa, fosse para uma casa da praia que você não conhece, e lá você vai ter que fazer a comidinha, e lá você vai usar o que tem, os utensílios que tem ali. E a escola pública, né, é assim, você vai usar aquilo que tem, você tem escolha de livros, eu participei, né, da escolha de livros, mas como professora adjunta, eu escolhi, mas o ano que vem vou estar em outra escola e eu vou ter que usar os livros que tem. E eu uso livros sim, eu acho que é fundamental a leitura para a criança, tem que pôr eles para treinar a leitura, que eles lá leem tão pouco, então mesmo na sala de aula, vamos ler um parágrafo, vamos ler, e eu percebo que eles melhoram muito. Então não dá para você muitas vezes aplicar. Já o noturno eu trabalho com a história temática. E como é que é feita a escolha dos temas? Olha, eu vou pesquisando bastante, quem seleciona os temas sou eu. Eu gostaria muito de poder, é um sonho que eu tenho, é um desejo que eu tenho. Eu gostaria de ter tempo de organizar isso, escrever esses temas. Sabe, eu já tentei, comecei, tenho alguma coisa guardada, sabe, em casa, para suplência, né? Eu gostaria muito de escrever o livro didático, só que não me sobra tempo, vontade eu tenho, mas não tenho como fazer isso. Eu não tenho, a minha realidade é outra, talvez daqui para frente. Eu me separei, fiquei com as minhas 3 filhas, dei uma formação acadêmica para as 3, graças a Deus. Não foi fácil. Elas estão bem hoje, caminhando, né? Você dá esse norte, elas vão, graças a Deus. Mas isso daí me fez com que eu trabalhasse, e ainda estou nesse ritmo, 16 horas por dia. Aí você me pergunta, e a qualidade? Eu falo, nossa, eu faço de tudo para manter, mas não vou dizer para você que eu dou a melhor aula. Olha, de manhã eu vou muito bem, de tarde eu começo a ratear, à noite eu estou ali me segurando. Mas eu procuro organizar o meu melhor, fazer o meu melhor. Mas com certeza essa carga de horária é uma coisa insana, é uma falta de respeito comigo mesmo, né? Eu não me respeito, eu sou muito sem vergonha, porque se eu me respeitasse, eu não trabalharia 16 horas por dia, certo? Mas eu não tenho vergonha na cara, entende? Porque também tenho um monte de compromisso, eu não tenho muitas dívidas, então eu fico nesse
né? E aí, gente, tem aquela coisa toda, mas professor só fala em pagamento, só fala em bem, Olha, o professor, ele leva uma vida material ali como todo mundo, ele precisa comer, ele precisa sobreviver, ele tem sonhos, ele quer gastar, ele é consumista também. Qual é o pecado em você ser consumista e querer ganhar mais, para consumir mais? Você está no mundo do capitalismo, bem, a parte mais gostosa do capitalismo é essa, você ter dinheiro para gastar, não é? Pelo menos tá tirando toda aquela injustiça, tudo que esse mundo cão aí, né? E o professor, ele quer gastar, ele quer viajar, ele quer. E aí ele vai ter que se sobrecarregar. E não pode. A carreira do professor não pode ser dessa forma. Ele teria que dar uma aula, certo? Num período, né? Dar aula num período. No outro período ele tinha que estar na escola, que permaneça na escola, mas organizando as suas atividades e tudo mais, até cobrindo uma aula, né, outra. O professor aqui no Brasil, do jeito que a educação é organizada, eu acabo fazendo indevido, acabo trabalhando demais, né? Você me disse que você utiliza o livro didático para treinar a leitura dos seus alunos, né? Você utiliza esse livro didático para mais algum fim? Você usa? Como você usa esse livro? Olha, o livro didático é aquele que eu falei, não é aquele que eu escolhi. Como eu sou adjunta, eu vou para uma escola e vejo lá o que tem. Eu utilizo esse livro, seleciono algumas partes do livro, não dá para dar tudo. Eu gosto muito dos textos complementares, tem alguns livros que eu fico mais feliz em, talvez tenha essa tendência a trabalhar temas, eu uso muito o texto complementar. Eu vou, que nem, olha, gente, Roma antiga para a quinta série é de matar. Então, o que que eu faço? Eu apresento Roma antiga e começo a brincar com eles. Eu falo que o Roma era assim, pequenininha, todo mundo faz isso. Olha, era assim, uma aldeiazinha. Depois ela ficou assim, depois ela ficou assim. E a gente começa a fazer, brincar. Falo, né? Mostro no mapa, olha como Roma cresceu, mas isso ainda está distante lá para aluno. Aí eu começo a pegar o cotidiano desses romanos, como era, você está entendendo? E eu vou selecionando algumas partes do livro. Tem partes que eu não quero nem saber do raio do triunvirato para criança que é, né, sabe? Aqueles acordos de generais, eu vou só falando, olha, aí depois que começa a mandar é isso, aí tem o imperador, tal. E eu vou selecionando muitas coisas, né? Também do Egito, né? Mais o cotidiano, como que era a vida né? Da criança. E eu acho que você consegue atingir muito mais, sabe? Do que você pegar uma criança de quinta série e massificar. Por isso que eu gosto da história temática, porque você seleciona, ele aprende, ele vê a vidinha dele, ele vai aprender nos momentos, sabe? É assim, melhor do que a linear, que eu seleciono bastante. Qual que é o sentido do seu trabalho? Você já falou pra gente sobre a questão financeira. O que mais? Sobre o sentido do seu trabalho? Olha, eu gosto demais de trabalhar e de perceber que eu estou contribuindo com a formação dessas crianças. Às vezes eu falo assim, ai meu Deus, o que que eu estou fazendo aqui? Eu não vejo resultado, eu não vejo nada, eu não vejo sentido na escola, eu fico totalmente desanimada, sem estímulo nenhum. Você corrige uma prova e uma atividade, você vê, gente, eu não consegui fazer essa criança atingir absolutamente nada, sabe? E aquilo me dá uma profunda tristeza, mas depois eu começo a pensar, não, tem a coisa certa, a hora certa, eles vão amadurecer no momento certo com algum conteúdo que vai aflorar num outro momento, né? Agora, eu muitas vezes me sinto desestimulada até pela estrutura do ensino, como está o ensino. Se fosse estruturado de uma outra maneira, se levassem a sério a educação no Brasil, porque eles fazem de conta que está tudo certo e que está tudo bem. Eu acho que a partir do momento que você tem, como eu já disse, vou repetir, séries iniciais com mais de 30 alunos, 35, 37 alunos,
uma quinta série com quase 40 alunos, não venham me enganar, dizer que o governo está fazendo alguma coisa, que a prefeitura está fazendo alguma coisa, que agora vai melhorar, que agora vai alfabetizar, que agora essa criança vai aprender. Isso é mentira. E na escola particular? A escola particular, eu tenho na sexta série 30 alunos, 32. Só que existe uma realidade. Eu não estou falando do que é melhor nem do que é pior. Eu não estou fazendo comparações nesse sentido. Eu estou apresentando a realidade de cada uma. Na escola particular, tem aquele pai que colocou o filho ali e aquele filho tem que fazer uma lição, existe uma estrutura, existe uma coordenação ali para 4 salas, existe uma cobrança maior, a criança é mais cobrada e ela faz, e o resultado de uma lição de casa é realmente um resultado melhor no aprendizado da criança. Você está lá, você levou uma equação matemática, você levou lá um exercício de matemática, você está fazendo o que nesse exercício de matemática? Você está afirmando o seu conhecimento, você está respondendo ali, fazendo uma análise sintática, você está firmando o seu conhecimento e tudo mais. O que não acontece muitas vezes na escola pública, não tem uma cobrança, tudo, e ali tem uma cobrança maior, tem uma rigidez maior. Que eu também faço crítica muitas vezes, que eu acho que podia ser um pouco mais light até. Poderia ser, às vezes existe uma cobrança de postura do professor, de postura da criança, que também podia ser um pouquinho mais, podia ser mais suavizada, né? Podia ser suavizada. Qual que é a relação do seu trabalho com a sua vida fora da escola? Olha, se eu falar para você que eu sou aquela pessoa que não mistura as coisas, que dentro da minha casa a escola não entra, que a casa não entra dentro da escola, eu também estaria mentindo, porque eu não consigo fazer isso. Eu levo os problemas da minha casa para a sala de aula e levo os problemas da sala de aula para a minha casa. Eles andam comigo, passeiam comigo. Talvez vocês falam, você precisa de um tratamento, qualquer coisa, mas eu não consigo separar, certo? Eu não consigo separar. Eu estou num determinado lugar, eu estou falando da escola, estou pensando na escola, eu estou na escola, estou lá pensando na minha família, nas minhas coisas, na minha vida pessoal. Então, para mim, tá tudo junto, não tenho, sabe? Eu não misturo, eu misturo tudo. Ok. Qual é hoje o seu maior sonho? Tanto em cunho profissional quanto pessoal? Bom, eu já me considero realizada porque eu dei formação acadêmica para 3 crianças, para as minhas 3 filhas, tá? Então, vendo minhas filhas, né, já engatinhando na profissão, a outra já está muito bem, uma casa agora, o mês que vem, né? A outra vai casar em fevereiro, né? Daqui a pouco vem meus netos, eu quero ter neto, eu quero ser vó. Eu adoro a ideia de ser avó, não vejo a hora de ser vó. E eu gostaria de trabalhar menos para trabalhar melhor, tá? E gostaria muito de trabalhar, o meu sonho profissional é trabalhar realmente fazendo, elaborando temas, livros, pesquisando, montando um trabalho para o noturno. Eu olho o noturno assim de uma maneira muito especial, os meus alunos do noturno. Às vezes eu falo assim, meu Deus, será que eles estão assimilando? Aí eu percebo, quando eu tive a possibilidade, como adjunta eu mudo muito, mas de acompanhar da quinta para a sexta e pegar aquela turma se formando, eu consigo perceber um salto, eu fico muito feliz, né? Um salto na vida deles, né? E você passa toda aquela segurança, vai em frente, você vai conseguir e tal. Mas o meu sonho mesmo era trabalhar, escrever alguma coisa para o noturno, para o ensino noturno, sabe? Eu gostaria de trabalhar com história, geografia, formar, montar um caderno, apostilas assim, em conjunto com outros professores, para ajudar meus alunos no noturno. O que mais você gostaria de mudar na sua vida profissional?
Olha, direção, eu até passei num concurso aí, mas não sei se eu vou ser uma boa diretora, não. Eu acho que não, eu não quero ser diretora. Coordenadora também, não é uma coisa assim que me, sabe? Eu acho que eu vou querer ser professora mesmo, sempre. Sempre professora e escrever esse livro, fazer, desenvolver esse trabalho. Eu gostaria muito de desenvolver esse tipo de trabalho. Só que aí, como eu também tenho que trabalhar bastante, eu pretendo estar reduzindo a partir do ano que vem a minha carga horária, né? Para ver se me sobra tempo para fazer aquilo que eu quero. Ok. O que você achou de contar um pouco dessa história? Ah, eu acho muito gostoso, eu acho muito interessante. Isso fica tem como troca de experiência também, né? É muito bom falar. Eu sempre fui falante, eu gosto muito de falar, de contar, então gostei demais. Ok. Então é só isso, pessoal. Então tá Obrigado. bom.